Alan e Nicolas de la Cruz treinam normalmente e podem reforçar o Flamengo amanhã contra o Red Bull Bragantino. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pediu para vocês que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Meus queridos, Flamengo realizou o último treino na manhã dessa sexta-feira no CT do Urubu. O treino começou às 15 horas e 30 minutos. No treino de hoje aí, Felipe Luiz definiu quais serão os 11 iniciais, que essa lista, oficial só sai uma hora antes da partida e eu estarei trazendo para vocês, tá? A boa notícia é que Nicolas de la Cruz e Alan, que treinaram ontem normalmente, treinaram hoje novamente com o elenco, podem ficar à disposição do técnico Felipe Luiz e reforçar o Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Alan, que sofre com problema de fascite plantar, e Nicolas de la Cruz com problema crônico no seu joelho. Um outro adendo aqui é o seguinte, esse será o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da grande final da Libertadores da América, que acontece no sábado que vem, lá em Lima, no Peru, dia 29. O próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. Para esse jogo, provavelmente, Alan e Nicolas de la Cruz não devam jogar. Por quê? O gramado da Arena MRV é sintético. O departamento médico do Flamengo fez um tratamento específico com ambos os jogadores para que eles pudessem estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Então, por conta do gramado sintético, ambos não devem entrar em campo. Lembrando que a dupla de volante, Eric Pulgar e Saul Níguez, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota contra o Fluminense no meio da semana. Então essa daí é a informação do Flamengo. Galera, tá confirmado aí o Aeroflá. Aeroflá que vai acompanhar o Mengão. Você que é fora do Rio aí, vão ter vários canais transmitindo esse Aeroflá ao vivo. Agora você que é aqui do Rio e pode participar, vão lá, dá essa força, dá essa moral. Segundo informações, esse será o maior Aeroflá da história do Flamengo, maior até do que o de 2019, tá? Então, seguindo aqui com as informações, Samuel Lino deve perder a vaga entre titulares no Flamengo após decisão direta de Felipe Luiz. Mesmo recebendo várias chances, o atacante não tem aproveitado as oportunidades e será substituído por Everton Cebolinha contra o Red Bull Bragantino. Everton Cebolinha que entrou muito bem contra o Fluminense, pena que faltavam apenas 12 minutos para encerrar a partida e ele não pôde ajudar muito, tá? Seguindo aqui com a informação, foi definido aí pela Conmebol o árbitro da partida contra o Palmeiras pela Libertadores da América. Será o Héctor Alberto Paletta, da Argentina. Eu fui fazer uma pesquisa sobre esse árbitro, ele é um árbitro muito bem conceituado, é um árbitro que recebe vários elogios pela sua arbitragem. Então parece que a arbitragem para esse jogo não será comprometida. Daqui a pouquinho, antes do final desse vídeo, eu trago a relação completa da arbitragem. O árbitro, o auxiliar número 1, auxiliar número 2, auxiliar de VAR, quarto árbitro, daqui a pouquinho nesse vídeo ainda, tá? Falando novamente sobre Nicolas de la Cruz, Flamengo cogita a saída do uruguaio. Com apenas 28 jogos disputados em 2025, de la Cruz começa a preocupar dentro do Flamengo e o clube não veria problemas em negociá-lo. Inclusive, o River Plate da Argentina, segundo a imprensa da própria Argentina, tem interesse em repatriar o atleta. Só que até o momento nada foi confirmado, não houve uma proposta oficial pelo jogador. No Flamengo entende que uma mudança pode beneficiar para o jogador que está frustrado com sua situação. Lembrando que, diferente de outros países, o calendário aqui no Brasil é muito apertado. Então o jogador que é acostumado a atuar em outro país, quando chega aqui no Flamengo, sofre muito. Então, só reforçando,
quarta-feira, dia 26, Aeroflá do Mengão. Agora, jogo de amanhã entre Flamengo e Red Bull Bragantino, a CBF divulgou aí o árbitro que vai apitar esse jogo. A CBF escalou o árbitro Fernando Antônio Mendes Salles, de 32 anos, para apitar Flamengo e Bragantino amanhã, às 21h30, pela 35ª rodada do Brasileirão. A equipe de arbitragem terá Alessandro Alves Rocha Matos, da Bahia, e Alex dos Santos, de Santa Catarina, como auxiliares. No VAR, a responsabilidade ficará com Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, outro muito conhecido pela nação rubro-negra. E aí, vocês gostaram da equipe de arbitragem? Eu já estou deveras preocupado. Para o jogo amanhã, né, simultâneo com o Flamengo, Palmeiras e Fluminense entram em campo. O Fluminense, como já havia falado anteriormente, né, assim como ele fez em 2023, o Flamengo livrou a cara do Fluminense, vencendo do Criciúma, para o Fluminense não cair para a segunda divisão, né? Eles vão para São Paulo com 7 jogadores, com menos 7 jogadores, né? Vou trazer daqui a pouco os jogadores que vão ficar aqui no Rio de Janeiro. Entre eles está Thiago Silva, tá o Paulo Henrique Ganso. Vou ver aqui direitinho. Também não vai viajar, ou seja, a alegação do tricolor é que eles estão com desgaste físico e, por conta do gramado sintético, decidiram poupar os jogadores. Sabemos o que vai acontecer amanhã. Igual aquele jogo entre Vasco e Palmeiras, que o Palmeiras, Dona Leila Pereira, tinha emprestado 80 milhões para o Vasco, e o Vasco jogou de uma maneira bizonha, como se estivesse entregando o jogo, né? Bom, Eric Pulgar e Saul Niguez, que atuaram como titulares nas últimas 2 partidas, estão fora do jogo Red Bull Bragantino, né? Essa informação eu trouxe logo no início do vídeo. Bom, Wolverhampton não tem interesse em negociar John Arias. Na lanterna da Premier League, o clube inglês ligou o sinal de alerta e não quer perder nenhum atleta do elenco atual. Somente proposta com valores altos faria o clube mudar de ideia. O Flamengo aí, né, que falou que um dos principais alvos dele para a janela de transferência de 2026 seria John Arias, ex-Fluminense, mas o Wolverhampton já bateu o martelo e disse que não tem interesse em vender o jogador, né? Bom, vamos mudar aqui de assunto. Hoje foi noticiado, eu trouxe até um vídeo mais cedo falando sobre isso, que Felipe Luiz havia jogado a toalha e que não queria ficar no Flamengo, deu autorização para José Boto já procurar um novo técnico para 2026, informação aí do jornal O Dia, na pessoa aí do Fabrício Lopes, né, foi divulgado em vários meios de comunicação. O Flamengo tomou conhecimento e emitiu uma nota de repúdio com relação à informação vinculada no O Dia, né? O Flamengo disse o seguinte aqui: Clube de Regata do Flamengo repudia a publicação de informações inverídicas acerca do futuro de Felipe Luiz no clube, que tentam criar instabilidade em um momento decisivo da temporada. Não houve em qualquer instante comunicação ou movimento que sustente o conteúdo divulgado por O Dia e outros portais, tratando-se apenas da irresponsabilidade de busca por cliques e engajamento. O Flamengo reforça que todo o trabalho segue absolutamente alinhado com o técnico Felipe Luiz e com sua comissão. Treinador e elenco permanecem integralmente focados nos importantes desafios deste final de ano, na qual o Flamengo é finalista da Conmebol Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo informa ainda que Flamengo e Felipe Luiz seguem evoluindo nas negociações para ampliação do vínculo em tratativas conduzidas com profissionalismo e absoluta tranquilidade. O clube reafirma que continuará trabalhando com seriedade e compromisso sem pautar por especulações externas. Isso aí é o que diz a nota do Flamengo com relação à matéria divulgada aí pelo Fabrício Lopes do O Dia, tá? Voltando a falar do jogo de amanhã, às 21h30, cerca de 45 mil ingressos já foram vendidos. Setores norte e oeste inferior estão esgotados. Galera, o Flamengo tem que vencer o jogo de amanhã de qualquer maneira. É um jogo muito importante que realmente pode começar a dar caras ao grande campeão do Campeonato Brasileiro de 2025.
tá? Agora eu vou falar aqui sobre o Fluminense. Desfalques para o Fluminense. Thiago Silva e Lúcio Acosta estão fora do jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Betano. Após vencer o Flamengo, o tricolor carioca não poderá contar com 2 de seus titulares. A alegação, como eu já falei, é desgaste físico e o gramado sintético do Allianz Parque. Vi muita gente criticando aí o Fluminense, não sei se vocês se recordam de 2009, quando o Grêmio jogou de corpo mole contra o Flamengo para não poder dar o título de campeão daquele ano para o Internacional de Porto Alegre. Eu acho que se fosse o Flamengo no lugar, também faria a mesma coisa. Isso é coisa do futebol. O erro foi na maneira que o Flamengo jogou no primeiro tempo. O erro está no time que foi escalado para entrar no primeiro tempo do Flamengo e Fluminense. Flamengo de uma maneira apática, de uma maneira apagada, bizonhamente dentro de campo, ninguém se encontrando, errando passes curtos. Então o maior culpado dessa derrota para o Fluminense no meio da semana foi do próprio Flamengo. Agora não vem querer jogar nas costas do Fluminense, que está fazendo a sacanagem com o Flamengo, é óbvio, essa responsabilidade que era totalmente do clube, do time de Felipe Luiz. Não aconteceu? PT, saudações. Agora, o Flamengo não pode entrar de corpo mole amanhã. Entrar macetando o Red Bull Bragantino do início ao fim do jogo. E pronto, só a vitória nos interessa. Nada de empate, muito menos derrota. É isso aí que precisa para ser campeão. Vencer amanhã, vencer contra o Atlético Mineiro, né? Aí depois vai para a Libertadores da América, final lá em Lima. E quando voltar, filho, vão restar só mais 2 jogos. Então, amanhã, o Flamengo tem que entrar e vencer, independente do resultado lá no Allianz Parque. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.